É verão em Jerusalém. O estádio TED está lotado. 30 mil pessoas em pé. Fogos de artifício rasgam o céu da cidade sagrada. E no gramado, mais de 1.000 brasileiros desfilam com a bandeira verde e amarela erguida, sambando, se abraçando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é uma abertura da Maccabiadas. Uma competição esportiva com 78 países participantes, quase 10 mil atletas, considerada a terceira maior competição do mundo, atrás apenas das Olimpíadas e dos Jogos Mundiais Estudantis. E o Brasil estava ali, na terceira maior delegação do mundo. Quem fez as seletivas, escolheu os uniformes e garantiu que aqueles atletas chegassem a Jerusalém prontos para competir? Existe uma confederação discreta, fundada em São Paulo, que a maioria dos brasileiros fora da comunidade judaica nunca ouviu falar. Ela se chama CBM e esta é a história de como ela foi construída. Para entender o que é a CBM, é preciso voltar ao começo. E o começo não está em São Paulo. Está em 1912, numa cidade sob mandato britânico no Oriente Médio. Um jovem de 15 anos chamado Yosef Yekutieli ouvia pelo rádio as competições dos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Daquele momento nasceu uma ideia improvável: criar uma competição esportiva internacional para os judeus do mundo inteiro, realizada em Israel. Levou quase 2 décadas para concretizar esse sonho. Em 28 de março de 1932, 390 atletas de 18 países, incluindo Síria e Egito, competiram pela primeira vez. Não havia piscinas, a natação foi disputada no mar, em áreas delimitadas por barcos e boias. As pistas de atletismo foram construídas pela ferrovia israelense. 16 modalidades em 3 dias. Era o nascimento da Maccabiadas, os Jogos da Paz. Mas só em 1953 uma delegação brasileira cruzou o oceano para competir em Israel. Atletas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A bandeira verde e amarela desfilando pela primeira vez numa Maccabiadas. Com o crescimento do interesse, em 1962 foi fundada a Confederação Brasileira Maccabi, a CBM. O objetivo era organizar as seletivas, apoiar os atletas e unificar os clubes socioesportivos judaicos espalhados pelo país. Sediada na Associação Brasileira, a Hebraica em São Paulo, a CBM passou a representar oficialmente o Brasil na CLAM, a Confederação Latino-Americana Maccabi, e na União Mundial Maccabi, sediada em Jerusalém. Em 1969, comunidades de outras regiões começaram a integrar o time nacional de forma sistemática. A delegação judaica de Porto Alegre passou a fazer parte do grupo. O Brasil crescia dentro do movimento. Para se ter ideia da dimensão do que a CBM representa, o movimento Maccabi global conta hoje com cerca de 400 mil membros distribuídos em mais de 50 países. E o Brasil é um dos seus pilares. A Confederação Brasileira Maccabi é uma entidade sem fins lucrativos. Voluntários, dirigentes que dedicam parte significativa de seu tempo a isso, sem remuneração, sem holofotes. Mas a operação que essa entidade executa não é pequena. Dentro da Maccabiadas Mundial, o papel da CBM é equivalente a de um Comitê Olímpico Nacional. É a única entidade autorizada a formar, organizar e chefiar a delegação brasileira nos Jogos em Israel. E para isso, sua atuação se divide em 4 frentes. A primeira é a formação técnica. Seletivas nacionais para escolher os atletas nas 29 modalidades confirmadas, com categorias que vão dos júniores, 15 a 18 anos, ao Open, Master e Paralímpico. A segunda é a logística, planejar a viagem de centenas de pessoas
emitir inscrições, coordenar passagens aéreas, hospedagem em Israel, uniformes, comissão técnica, treinadores, chefes de equipe, médicos e fisioterapeutas. A terceira é a captação de recursos, patrocínios privados, doações comunitárias e a lei de incentivo ao esporte. E a quarta frente, talvez a mais singular, é a integração cultural. O Comitê Internacional exige que os atletas participem dos seminários educacionais e excursões por Israel para fortalecer os laços com a entidade judaica. Não é só esporte, nunca foi só esporte. Além da Macabiada Mundial, a CBM organiza eventos esportivos, os Macabeus Escolares, que reúnem mais de 1.000 atletas estudantis em modalidades como futsal, natação, basquete, xadrez, com atividades culturais que incluem o Kabbalat Shabbat. 26 clubes afiliados de todo o Brasil. Na 13ª edição, em 1989, o Brasil chegou ao 4º lugar geral, com 15 ouros, 9 pratas, 7 bronzes, atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e Israel. Em 2013, na 19ª Macabiada, foram 509 atletas, a terceira maior delegação do mundo, excluindo o país sede. Mais de 1.000 familiares acompanharam os competidores. O Brasil terminou em 5º lugar, com 63 medalhas, sendo 10 de ouro. O auge veio em 2022, na 21ª Macabiada. Mais de 600 integrantes, mais de 90 medalhas. Inédita 6ª colocação geral entre mais de 70 países. A fundação da CBM não tem um único nome. Foi um esforço coletivo de lideranças comunitárias que, ao longo de décadas, passaram o cargo de mão em mão. Samuel Bach foi o primeiro. Ao lado de Davi Copenhagen, ajudou a lançar as bases do movimento macabeu em São Paulo, numa época em que o Maccabi se resumia a 2 campos de futebol alugados no Bom Retiro. Chamaram Marcos Arbeitman, que chegou ao movimento vendendo passagens para Israel. Ele virou dirigente, presidiu a CBM e se tornou o primeiro não-europeu na história a presidir a União Mundial Maccabi em Jerusalém. Moisés Schneider foi quem enxergou o potencial onde outros viam apenas atletas. Foi ele quem convidou Jacques Terpins para sua primeira Macabiada em 1967. Terpins foi, gostou e nunca mais parou. De cestinha, ele virou dirigente, presidiu a CBM, depois a Clan por 2 mandatos e é um dos 3 brasileiros a receber o Yakir Maccabi, a mais alta distinção do movimento mundial. Francisco Reichmann, Chaim Buka e Júlio Strayer deram continuidade ao trabalho nos anos seguintes, mantendo a confederação de pé numa época ainda muito precária, quando tudo era construído no improviso e na força do voluntariado. Johnny Coquier presidia a CBM quando Abramo Dweck entrou no movimento por acaso, após uma promessa feita numa Macabiada em Israel. De volta ao Brasil, ele virou presidente, criou os estatutos que regem a confederação até hoje e fundou as Macabíadas Escolares. Sam Stockfish entrou no mundo macabeu como técnico de futebol, foi mordido pela mosquinha da Macabíada, expressão dele, e ficou. Entre 2006 e 2011, ele presidiu a CBM e encerrou o mandato, realizando a Macabiada Pan-Americana no Brasil pela 2ª vez em 30 anos. Avi Gelberg profissionalizou a confederação. Antes, havia apenas uma secretária como funcionária. Durante sua gestão, foi montada uma equipe de 6 profissionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Fernando Rosenthal deu sequência a esse trabalho e entregou a confederação pronta para o próximo ciclo. É mais jovem, começa a ser pai de criança pequena e gente que tem histórico de esporte, de atleta. Eu joguei
basquete desde criança, joguei na seleção juvenil de Israel, depois pratiquei futebol, então sempre esporte na veia. Aí você quer que seus filhos também participam. Aí você começa a levar os filhos, joga na Hebraica, joga no Maccabi, começa a se envolver com as coisas, aí vê que precisa de trabalhar para você também fazer as coisas andarem. E aí você começa, eu sempre falo, o trabalho comunitário, ele começa numa grande parte pelos seus filhos e ele acaba pelos filhos dos outros. Eu acho que isso que me fez começar a andar na vida comunitária, dentro do Maccabi, depois dentro da Confederação Brasileira, Maccabi, e depois também dentro da Hebraica, tive que através do esporte a gente também pratica o judaísmo. A Maccabieda traz esse ar de elo de ligação com outros judeus do mundo inteiro. Essa é a 25ª Maccabieda, então imaginam, estamos falando de 100 anos de história. E a gente tem que ter esse respeito, tanto pela nossa história, como o nosso futuro esportivo está nessas Maccabiadas. Nosso futuro esportivo está criando essas novas gerações, porque a criança, hoje eu estava falando com uma pessoa que me falou, minha filha tem 11 anos, está no vôlei da Hebraica, mas ela já está pensando na Maccabieda. Então ela já começou agora fazer o vôlei competitivo da Hebraica para com 15 anos poder ir no juvenil para a Maccabieda. Então isso cria esses hábitos, isso criou desde do histórico lá nos anos 20 até hoje, esse histórico para fazer que o nosso povo tenha uma oportunidade esportiva, tenha uma convivência esportiva, que cria também a prática do judaísmo através do esporte. Hoje, quem carrega essa história é o Davi Bobrov, presidente atual da CBM, com as atenções totalmente voltadas para a 22ª Maccabiada, agendada para julho de 2026 em Israel. E aí, um pouco antes das Maccabiadas de Israel, o Avi chegou em mim e falou, olha, tá acabando a gestão do Fernando Rosenthal, que é o atual presidente da Hebraica, né? E, não tem ninguém. E ele falou, você tem interesse em assumir? Eu falei, putz, há um ano atrás eu não sabia nem o que era CBM, né? Para começar. E acabou Israel, comecei a montar a diretoria e eu assumi em janeiro próximo. Esse evento, normalmente já é muito importante, né? Primeiro que eu acho que é um momento onde a gente junta a comunidade mundial sem divisões. E eu acho isso muito legal do esporte, é uma das coisas que me atrai. Essa vez especificamente, nem se fala, né? Depois dos atentados que teve, eu acho que é um momento, de novo, da gente mostrar para a comunidade maior que estamos unidos, que a gente não tem, não sei se a palavra é essa, mas vergonha de ser judeu, então a gente vai estar todo mundo lá junto. Mais do que isso, a gente vai estar ajudando muito Israel, trazendo empregos, então acaba sendo um evento que só de atletas, se eu não me engano, 12, 13 mil atletas, mais acompanhantes, então assim, é uma coisa que gira a economia de Israel. Em número de pessoas, é o terceiro maior evento do mundo. União, resiliência, e ainda estamos ajudando Israel a voltar a rodar, né? A ter atividade, gerando emprego, e faz muita diferença. Histórias diferentes, o mesmo movimento, que ao longo de décadas foi construindo algo que nenhum desses homens poderia sozinho. Uma delegação capaz de entrar no estádio em Jerusalém e para 30 mil pessoas. Estádio TED, Jerusalém, 30 mil pessoas em pé, fogos de artifício. A delegação brasileira desfilando sob aplausos. Tudo aquilo tem um endereço. Uma sala na Hebraica de São Paulo. Tem uma herança de dirigentes que foram atletas e de atletas que viraram dirigentes unidos pela mesma ideia, que o esporte pode ser o caminho mais curto entre um jovem judeu brasileiro e sua identidade.
A 22ª Macabíada está agendada para acontecer em Israel entre 30 de junho a 14 de julho de 2026. As atenções já estão completamente voltadas para ela. Bom, entrei na CBM a convite inicialmente do Fernando, que era o presidente, né? Junto com o Davi, que já sabia que seria o presidente. O Dório, que é o antigo diretor, ia fazer aliar e precisava entrar alguém. E acabou calhando de eu estar disponível também. Teve o convite na última Macabíada Mundial. Eu entrei como uma fase de transição. O Dório tocava, eu estava por baixo. E aí, após a Macabíada, ele saiu e eu assumi o cargo definitivamente. Tenho trabalhado muito também em trazer as pequenas comunidades para a participação, né? Ficava muito centralizado entre São Paulo, Rio e um pouco de Porto Alegre. E a gente, nessa gestão, começou a procurar um pouco mais as pequenas comunidades. Da Argentina, a gente já levou uma menina que era da Amapá, agora está no Pará, mas vai ela e o irmão participando agora. Vão 2 meninos de Recife, 2 de Curitiba, 1 de Minas Gerais. Então a gente está tentando fazer que as pequenas comunidades entendam que eles também podem participar. Tem que continuar trabalhando, né? O nosso lema é judaísmo através do esporte e vamos continuar assim. Estamos em crescimento, estamos cada evento que tem, a gente está levando mais pessoas, mais gente participando, a gente vê a felicidade das pessoas quando voltam e aí isso aí não tem preço. Então é trabalhoso, é duro, tem muita encheção, mas no final tudo dá certo. A CBM não é apenas uma confederação esportiva, é o mecanismo que faz com que um jovem de Porto Alegre, do Rio de Janeiro ou de São Paulo possa um dia carregar a bandeira do Brasil num estádio em Jerusalém, diante de 30 mil pessoas, e voltar diferente. E é exatamente por isso que o Shalom Brasil vai estar lá em Israel, 1º de julho de 2026, no estádio, no desfile, nas piscinas, nas quadras, junto com a delegação brasileira, contando essa história de perto. Porque cobrir as Macabíadas não é apenas jornalismo, é entender o que move o povo judeu. É estar presente no momento histórico, é trazer para você, com verdade, com responsabilidade, o que acontece quando 10 mil judeus de 70 países se encontram em Israel depois de tudo que o mundo viveu. Isso é o Shalom Brasil. Não repetimos narrativas, analisamos fatos, confrontamos dados e entregamos para você informação de qualidade. Nos vemos em Israel. Shalom Brasil e até a próxima!